Gravando então, pronto, obrigada, Lívia. Então, pessoal, como eu estava falando, né, o ano novo, eu sinto que as minhas energias, elas são renovadas. Eu gosto muito desse ritual de ano novo, eu gosto muito de fazer aquela limpeza da casa antes de começar o ano, jogar coisas fora, eliminar o que não serve mais, porque eu sempre penso que o início do ano é um momento que a gente tem uma oportunidade de um recomeço, efetivamente, né? A cada semana é um recomeço, a cada mês é um recomeço, e o ano é o nosso maior marco, assim, de recomeços, comemorado. Então, eu desejo, do fundo do coração, que seja um ano em que vocês consigam, de fato, tirar o projeto do papel, né? Teve muita gente que já fez isso ano passado, tem muitos alunos aqui que estão de parabéns, nível master, porque são pessoas que conseguiram, já em 2025, tirar os seus projetos do papel, começar um estudo de qualidade, com mais frequência, com mais constância, com mais qualidade também, e seguindo as nossas orientações, buscando sempre se aprimorar, ver uma coisa dali, ver uma coisa daqui, conversa comigo, troca ideias, e isso é muito importante, né, para que a gente tenha sucesso na nossa jornada aqui. É muito importante que a gente tenha essa troca, e muito importante também esses nossos encontros para que a gente alinhe as nossas expectativas, alinhe as nossas ideias, que a gente conheça os colegas, para que a gente reconheça também que não somos apenas nós que estamos numa jornada de muito estudo, de muita dedicação, de abrir mão de muitas coisas, né? Que é a nossa jornada de concurso, é assim. Então, eu quero que nesse ano a gente esteja ainda mais unidos, tá bom? Dito isso, quero dar boas-vindas aos nossos novos colegas. Tivemos alguns colegas que ingressaram na mentoria na última semana. Nós estávamos praticamente sem vagas, né, para a mentoria completa, né, que é a mentoria aqui do grupo, e abrimos algumas vagas no final do ano, então Jardel entrou, né, a Raiz até já participou de uma aula com a gente aqui, o Eric também já participou de uma outra aula, deixa eu ver mais quem é novo aqui, eu acho que só esses, né, tem mais alguns colegas novos também, e aí, Elisa, verdade, Elisa, tá aí, tava pequenininha aqui para mim. Thaís, cadê Thaís? Pera, cadê? Não, tá aqui, achei, tava pequenininho também. Opa, eu acho que eu tô precisando de óculos, né, gente? Eu acho que é isso. Então, boas-vindas, pessoal. Eu quero que vocês se sintam muito acolhidos aqui na nossa mentoria. Eu tenho por praxe fazer um trabalho da forma como eu gostaria que fosse feita para mim, se eu tivesse aí nesse lado como aluno. Então, eu sempre procuro dar o meu melhor, analisando o plano de vocês de verdade, acompanhando vocês de verdade, olhando os dados, né? Eu pego muito no pé de vocês para que vocês também tenham esse hábito de anotar as informações que eu preciso ali no sistema para depois avaliar esses dados e aí a gente transformar isso numa informação que seja útil para o nosso estudo, para a nossa melhoria contínua desse projeto. Então, eu quero que vocês se sintam abertos a me acessarem, né, pelo Telegram, pela plataforma, aqui nos encontros ao vivo. Eu penso, assim, que esse nosso momento de segunda noite é um dos momentos mais importantes da mentoria. No início, vocês podem achar besteira, as pessoas que não participam não têm a mínima noção da importância que tem esses encontros de segunda-feira. A gente vê que as pessoas que são mais comprometidas, mais dedicadas, que conseguem ser mais constantes, são as que participam aqui do encontro de segunda. Então, às vezes você pode pensar assim, mas eu vou perder de estar estudando. Tem gente que trabalha o dia inteiro, assim como eu trabalhava, e aí tem só a noite para estudar. E eu não quero que vocês pensem assim, porque esse encontro de segunda é o gás que vocês precisam para deslanchar na semana. Então, de terça a domingo, eu sinto que as energias se renovam, né, após os nossos encontros. Sempre tem um insight, não só meu, de todos os colegas. Então, é muito legal a gente se comprometer a participar dos encontros ao vivo e tirar as dúvidas aqui. Né? Se eu estou aqui com vocês, à disposição para tirar todas as dúvidas ao vivo, abrir tela, mostrar isso, mostrar aquilo, por que seria melhor, né, às vezes,
ficar buscando informação na internet, ou até pelo Telegram, que é escrito, às vezes a gente não consegue explicar direito. Então, busquem ter esse hábito, pelo menos no início, de participar dos encontros ao vivo, tá bom? Então, boas-vindas e, pessoal, para hoje eu preparei um tema que eu acho que está todo mundo, né, agoniado. Saiu o TCE Rio Grande do Norte praticamente no último dia do ano. Concurseiro não tem um dia de paz, não é mesmo? Eu estava lá de recesso com a minha família, e também, mentora, também não tem um dia de paz, só quero dizer isso para vocês. Só quero dizer isso para vocês. Eu lembro, teve um amigo meu, ai meu Deus, esqueci o nome dele. Oh meu Deus, é um nome engraçado. Ai, tá, me fugiu da cabeça. Mas ele é meu colega de estratégia. E aí, ele tirou férias, fazia tempo que eu não tirava férias, pois ele tirou férias e saiu o concurso do TCE Pernambuco. Foi publicado o edital. Nas férias dele, umas férias, assim, internacionais. Aí eu falei, gente, não é possível. É muito azar. Sendo que ele é um dos maiores nomes lá do TCE Pernambuco. Então é isso, pessoal. A gente também não tem um dia de paz, então não pense que é só concurseiro, não. Mentor também, tá tudo certo. E aí, eu já fiz uma rápida análise do edital, já comecei a elaborar os planos. Depois eu vou perguntar para vocês, quem tem interesse, né, de conciliar esse edital com o seu concurso principal, que aqui muita gente tem como foco TCE RJ e TCE Santa Catarina. Alguns já estão no pós-edital do TCE Minas e outros estão já no pós-edital da Alerj. Então, a gente tem várias situações para tomar conta, né? Várias situações para dar conta, porque são 3 pós-editais, né? E a gente precisa ter uma certa responsabilidade com a nossa decisão, porque não dá para abraçar o mundo, né? Então, a gente precisa parar, refletir, pensar, conversar, até chegar a uma conclusão de qual é o melhor caminho para a gente. Então, só para vocês terem uma organização mental, eu vou dividir o nosso encontro de hoje em 3 pequenos blocos. A minha ideia é terminar aqui a minha fala em, no máximo, 20 e 40, atrasou um pouquinho, né? No máximo, 20 e 35, 20 e 40. Abrir o microfone para vocês depois, para vocês também exporem as dúvidas e a gente conversar, tá bom? Mas os 3 blocos. Então, no primeiro eu vou falar sobre TCE Minas, a prova é dia 25 de janeiro. Depois, Alerj, que a prova é 8 de fevereiro. E depois, TCE Rio Grande do Norte, que as provas são 11 e 12 de abril. Né? Tem aí um tempo maior, mas eu sei que muita gente já fica um pouco ansioso, já fica um pouco querendo tomar uma decisão hoje sobre TCE Rio Grande do Norte, né? Será que eu concilio? Será que eu migro? Será o que eu faço? Né? E é por isso que eu acho interessante a gente conversar sobre esses 3 tópicos hoje, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro tópico, que é o TCE Minas. O TCE Minas, então, a prova é dia 25 de janeiro, a gente tem aí 20 dias até a prova. Na semana passada, eu já mandei eu fiz uma análise completa para todos os alunos que tinham atingido ali os 60% de estudo do pós-edital. E aí, por que isso, pessoal? É importante isso também para quem vai enfrentar outros pós-editais. O plano que eu faço no pós-edital, ele já é o suprassumo do que precisa ser estudado para cada concurso, tá? Tem que estudar aqueles tópicos, porque são tópicos com muita probabilidade de serem cobrados na sua prova, segundo as estatísticas dos últimos 5, 6 anos de concurso da área de controle. Então, se a pessoa não conseguiu chegar aos 50%, mais ou menos, desses tópicos mais importantes, não tem muito o que eu fazer, porque não tem como eu selecionar o mais importante dentre os importantes, já que já foram selecionados os importantes, entende? Então, assim, eu preciso que a pessoa avance um pouquinho para daí fazer alguma mudança no plano. O que eu fiz nos que já avançaram acima de 60%? Eu coloquei novamente alguns tópicos para eles revisarem, porque eram tópicos que estavam com mais dificuldade. Eu reforcei algumas revisões, então eu coloquei uma meta de auditoria de erros, que é para alunos mais avançados, que a pessoa vai lá, vê o erro que teve, aí volta no material de estudo, estuda de novo aquele assunto, aí faz questão de novo, né, que é para reforçar e preencher essas lacunas de conhecimento. E tudo isso eu só posso fazer se eu já tenho uma amostra mínima. Amostra mínima. Então, não tem como eu fazer esse tipo de mudança com menos
né, de 50% a 60% do edital visto, sendo que o ideal mesmo é acima de 70%, tá? Ponto 2. Ah, Lu, mas então se eu não conseguir estudar 50%, você me abandonou? Claro que não. Claro que não. A gente, nos últimos 10, 15 dias da prova, eu vou avaliar vocês, tá? Eu vou entrar dentro do perfil de cada um de novo, vou avaliar o que conseguiram fazer depois desse puxão de orelha, né? E aí eu vou lançar um reta final, dentro do plano de vocês. Então, a gente vai ter o reta final TCE Minas, que é quais são os tópicos mais importantes para serem revisados, e aí vocês vão usar esse material que eu vou fornecer para vocês. Geralmente eu forneço em PDF, Word mesmo, porque no sistema é muito difícil de manejar isso daí. É praticamente impossível eu fazer isso sem bugar o sistema de cada um de vocês. E aí a gente perderia as estatísticas. Mas eu envio esse material no grupo e vou passar todas as orientações para vocês, inclusive com encontro ao vivo só direcionado para o pessoal do TCE Minas, tá? Então, nesse momento, pessoal, que faltam 20 dias para a prova, quem eu pedir para dar um gás, continue dando gás máximo nessa semana, tá? Gás total nessa semana. Semana que vem, nesse final de semana, no domingo, eu vou avaliar todos os planos de cada um de vocês, um por um, e eu vou dizer no grupo o que cada um precisa fazer, tá? Se eu ver que dá para a gente fazer algo que vocês conseguiram avançar bem e que dá para juntar com aqueles que estavam avançados, a gente lança um reta final de 10 dias único. Se não, eu faço as observações individuais para vocês, combinado? E aí, é interessante a gente observar que nesse momento que já está praticamente aí, ainda temos muito tempo, temos 20 dias, dá para fazer muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. Mas a gente tem que considerar que já estamos na reta final do nosso pós-edital, que foi um pós-edital bem grande também. Então, agora, não é o momento para quem já atingiu ali, né, os seus 70%, 80%, a partir de semana que vem, não é momento de ver conteúdo novo. É momento de revisar tudo que você estudou. E até quem não conseguiu chegar nesse nível de estudo no pós-edital, também vai ter que parar, vai ter que ficar com o que estudou, revisar o que estudou e torcer, né, para ser cobrado o que você estudou, porque também tem aquele fatorzinho sorte, tem aquele fator sorte no pós-edital, na prova. E aí, por que não avança mais? Porque não adianta vocês terem um monte de conhecimento novo na cabeça e não lembrar, não ter a resposta com certeza. Principalmente numa prova da CESP, que é certo e errado, em que uma errada anula uma certa. Então, você precisa ter certeza, muita certeza da sua resposta. E por isso que é mais interessante a gente fazer uma revisão com base no que você já estudou, analisando seus pontos de deficiência, os pontos que a gente pode melhorar ainda, do que você estudar um conteúdo novo. Então, galera, deem gás nessa última semana. Os últimos 15 dias, 10 dias vão ser só revisão de pontos com deficiência de cada um, tá? E também gosto muito de indicar aqueles aulões de reta final, mas não qualquer aulão para todo mundo. Não é isso. Você vai assistir os aulões daquilo que você tem mais deficiência, tá bom? Então, TCE Minas é isso. Um outro ponto também interessante do TCE Minas. Jurisprudência, pessoal. Jurisprudência. A gente tem um módulo só de jurisprudência dentro da jornada LV, e lá vocês têm um material que eu adquiri em separado. Eu adquiri de um colega do TCE Rio Grande do Sul, adquiri em separado para fornecer gratuitamente para vocês. Então, é interessante que vocês vão na jornada LV, baixem esse material, que é um material bem conciso de jurisprudência. Se eu não me engano, são 5 ou 7, faz tempo que eu não acesso esse material, faz uns 2 meses, já não lembro. Mas são 5 módulos, 7 módulos, e aí cada módulo é como se fosse uma aula do estratégia. Então, tem toda aquela parte constitucional do controle externo, depois tem a parte ali de lei orgânica, regimento interno, e isso vai servir muito para a prova de vocês. Então, a jurisprudência está sendo cada vez mais cobrada, e agora é a hora de vocês relembrar essa jurisprudência. Aí, você pode se perguntar assim, tá, eu já falei dessa jurisprudência para vocês há bastante tempo, tá? Não é que eu estou avisando só agora. Mas por que o estudo da jurisprudência agora? Porque em todo o estudo de vocês, pelo PDF do Estratégia Concursos, pelo Passe Estratégico, vocês já estudaram jurisprudência.
Tem isso dentro do material da estratégia. Lá tem doutrina, jurisprudência, tem lei seca, tem questões. É um material super completo. Por isso que o PDF é grande. Porque você não precisa ficar catando as coisas em outros lugares. Não é produtivo fazer isso. Produtivo é você, agora na reta final, dar uma lida rápida nesses PDFs que são só jurisprudências mais cobradas, relacionadas a tribunais de contas, para relembrar o que você já estudou. Tá? Então, essa é a ideia, é relembrar o que já estudou. Ou seja, nada de demorar muito, nada de fazer como se fosse um reestudo. É coisa rápida, para passar rápido. Uma outra coisa também, para quem é do direito que vai fazer TCA Minas, lei seca. Muita lei seca. Contábeis, a gente tem contábeis aqui também, né? Contábeis, pessoal, é hora de você, porque o direito é o TCE, o direito é a lei seca, né, que a gente costuma dizer. Para contábeis não cai lei seca? Cai também, porque também tem matérias de direito. Então, no que se refere às matérias de direito, também estudar a lei seca. Mas, principalmente, revisar, para o pessoal de contábeis, revisar as estruturas e não ficar naqueles detalhes. Também uma revisão rápida. E aí, qual que eu acho que é a melhor forma de vocês revisarem é por meio daquelas questões que você errou ou as questões que você ficou em dúvida. Por isso que eu digo, sempre para quando fazer a questão no TEC, mesmo se você acertou a questão, mas respondeu com dúvida, favorite essa questão, porque ela vai servir para você fazer uma revisão futura. E aí, nesse momento, pessoal, não é para tentar refazer as questões erradas, é para você estudar as questões mesmo. Você vai direto no comentário. Você pode até ler a questão, tentar imaginar a resposta, mas logo em seguida é ler no comentário. Não é para perder muito tempo pensando em qual é a resposta, matutando. Não, não é para perder tempo. É para você ler a pergunta, imaginar a resposta e já olhar o comentário, para não correr nenhum risco de gravar alguma informação errada com base no seu pensamento que você ficou mirabolando, tá? Outra coisa, pessoal, muito importante, treinar a leitura de enunciados, dos enunciados mesmo das questões. Eu vejo muitos erros por erro de interpretação de texto, português. Vocês sabem que eu respondo às dúvidas dos alunos do fórum do Estratégia Concurso de Controle Externo. A maior parte das dúvidas, tirando aquelas coisas de errinho de material e tal, né? O resto, segundo top 10, é erro de interpretação. As pessoas não conseguem mais interpretar um enunciado. Né? E isso é culpa das redes sociais, culpa da nossa falta de leitura, de livros, me incluo também. Me incluo também, porque antes eu lia vários livros por ano. Hoje, se eu leio 5, 6, 7, é muito. É deficiência de leitura mesmo. Então, a gente precisa, pessoal, treinar a nossa interpretação. E aí entra também a leitura atenta do enunciado. Mas não é aquele atento que você vai perder 10 horas para responder a questão. É uma leitura atenta, consciente, que não precisa ficar indo e vindo. Você vai ler, você vai focar no que é mais importante, interpretar aquilo, imaginar o que o examinador quis daquela pergunta e procurar a resposta, tá? Então, é uma interpretação ativa também, beleza? E aí, pessoal, é interessante a gente observar assim, toda vez que eu vou reler uma questão que eu errei, é interessante que eu tente explicar para mim mesmo o porquê, o que eu me confundi, por que eu errei? Sabe, a gente tem que ter uma postura curiosa. Por que eu cometi esse erro? Será que eu me confundi? Será que eu não sabia? Será que eu não estudei? Será que eu não lembrava que estudei? Vocês conseguem observar que a minha memória não é nada boa. Minha memória não é nada boa. E como é que eu consegui gravar tudo que eu tive que gravar para passar no concurso público? Né? Eu tive que treinar muito. Eu tive que ser questionadora. Eu tive que perguntar para mim 1000 vezes, tá, mas eu errei, e agora? O que eu posso fazer para acertar da próxima vez? Que associação que eu posso fazer para não confundir mais isso que eu estou confundindo toda hora? Porque comigo também aconteceu o que acontece com vocês, de errar 5 vezes a mesma questão. E aí te dá raiva, porque você já viu qual é a resposta correta e mesmo assim continua errando. Então, vamos procurar, né, ser mais questionadores. O porquê que eu estou errando tal questão. Essa serve para todo mundo. E aí, sobre simulados. Então, agora, no último domingo, vamos fazer mais algum simulado, daqueles que eu preparei para vocês conseguirem identificar mais algumas brechas de conhecimento
e aí depois não fazer mais simulados. Vou passar tudo isso por escrito, tá? A alerge está um pouquinho diferente. Então, né, pessoal da alerge, depois, pessoal, vou abrir para dúvidas, porque eu posso falar no da alerge, que era dúvida do TCE Minas, tá? Aí depois eu abro para as dúvidas gerais. Então, pessoal da alerge, agora a gente falta um mês praticamente para a prova, né? Prova dia 8 de fevereiro. E aí, é interessante a gente pensar assim, olha só, TCE Minas, 20 dias. A alerge, 1 mês e 3 dias aí, né? E aí a gente pensa, ai, 33 dias contra 20 dias, 13 dias a mais. 13 dias a mais é o tempo de eu fazer toda a revisão de reta final, que eu estava falando agora há pouco para TCE Minas. Então, é interessante que, com base nisso, eu penso, pô, eu ainda tenho muito tempo para agir. Então, quem não agiu, quem ficou curtindo adoidado, os finais de semana, as festas, Natal, Ano Novo, e ainda quer fazer alerge, ou quer fazer qualquer outro concurso agora, janeiro, fevereiro, é hora de botar a cabeça no travesseiro e pensar, o que eu quero na minha vida? Eu quero passar nesse concurso escada? Quero. Então, eu vou me dedicar como se não houvesse amanhã. Agora é hora, pessoal, de se dedicar ao máximo. Vocês sabem que eu falei para vocês que quem tivesse cansado era para descansar no Natal e no Ano Novo, que vocês poderiam tirar folga na véspera do Natal, no dia do Natal, na véspera do Ano Novo, dia de Ano Novo, que eu cometi esse erro várias vezes. A Rosana até deu o depoimento dela, né, que ela também estudou dia de Natal e tal, isso só desgasta. Mas quem está em pós-edital tem que ter a mentalidade assim, beleza, acabou? Eu tirei esse dia de folga, agora no outro eu vou estudar, né? Eu não posso achar que, vou levando de qualquer jeito e vou chegar lá e ter um bom desempenho. Não, realmente não é assim. Então, agora, 5 de janeiro, é hora de parar qualquer tipo de atividade extra e estudar. Aí, pessoal, não me refiro à atividade física. Manter atividade física 3 vezes por semana, super saudável. Mas se você é marombado, que está todo dia na academia, 2 horas por dia, reduz, porque aí não é o momento. Depois da posse, fica todo mundo marombado, todo mundo vai para nutrólogo, nutricionista, endócrino, médico não sei o que lá, faz botox, faz aplicação de tudo. Depois da posse, vocês vão ter dinheiro para fazer tudo. Agora é hora de sentar e estudar, né? Então, quem é viciado em academia, reduza isso também, porque tudo que é excesso é prejudicial, principalmente quando a gente está com um objetivo muito grande. Pô, eu preciso passar na prova da LERJ, então eu vou estudar. E é um edital pequeno, pessoal. Edital pequeno. Então, é um edital que se você der um gás em 33 dias e você não está do zero, né? Que vocês aqui nenhum de vocês está do zero, você consegue. Você consegue, assim, chegar competitivo, a depender do seu nível de instrução, do tanto que você estudou já na escola, na faculdade. Claro que N coisas interferem. Mas é possível sim. É possível sim. Então, é hora de dar gás mesmo. Gás total. Pessoal, quando eu estudei para o TRF4, fazia 2 anos que eu não estava estudando. Mas eu tive uma boa base. Eu estudei muito para concurso público em outras épocas. Eu estudei 90, acho que foi 93 dias. E eu fui aprovada, fui nomeada. Né? Fiquei no cadastro de reserva, mas fui nomeada. Então, quando eu falo que é possível sim. É possível, porque eu consegui fazer com foco, mas assim, me matei de estudar. Tirei férias para estudar, fiz tudo que era possível. Eu decidi, eu quero ser aprovada. E deu certo. Então, se deu certo para mim, pode dar certo para vocês também. Mas tudo depende do nível de energia que vocês vão colocar nesse projeto. A energia tem que ser muita mesmo, para dar resultado. Então, alerge, temos tempo ainda de fazer muita coisa, tá? E aí, pessoal, o último mês não é para reinventar, não é para ficar procurando estratégia no YouTube, não. É para você organizar o que você já está fazendo. Então, é seguir o cronograma, só que de forma mais rápida, para terminar o quanto antes. Terminou, começou a aparecer aulão, meta de aulão, me avisa, que eu vou lá, dou uma olhada no cronograma de vocês, remanejo o que tem que remanejar e a gente segue. E aí depois, quando chegar a próxima prova, também teremos o nosso reta final aí da LERJ. Então, revisões semanais, não deixem de fazer a revisão semanal, pessoal. Isso serve tanto para quem está em pós-edital, quanto para quem está começando agora. Não deixem de fazer revisão. Esse foi um erro que eu cometi por anos.
Foi em razão de não ter feito revisão e não ter feito questões todos os dias que eu não fui aprovada para promotora de justiça, quando eu queria lá, logo que eu saí da faculdade. Eu só estudava teoria. E na prova, a gente é cobrado pelo quê? Por questões. Então, não tem lógica eu só estudar por teoria, sendo que na prova eu vou ser cobrada por questão. É a mesma coisa que eu treinar para o TAF só por meio de teoria, de atividade física. Eu não tenho que ir lá fazer a barra, eu não tenho que fazer a flexão, eu não tenho que correr para conseguir chegar bem. Então, para a prova de certo e errado, eu tenho que treinar certo e errado. Para a prova de múltipla escolha, eu tenho que treinar múltipla escolha. Quanto mais eu fico bom naquela banca, mais chance eu tenho. Porque o cérebro ele vai compreendendo o estilo da banca. A banca tem um estilo, cada banca tem um estilo, um jeito de formular questões, um estilo de cobrança. Tem as coisas básicas, a FGV gosta de contar toda uma história e depois fazer uma pergunta que às vezes não tem nem nada a ver com essa história. Eles querem uma pessoa que pense, eles não querem alguém que decorou. CESP já é mais estilo decoreba, embora tenha muito raciocínio também, mas ainda tem muitas questões decoreba. Então, são estilos completamente diferentes, o estudo ele tem que ser diferente. Quando a gente não conhece a banca, como no caso do TCRJ, que a gente não sabe quem vai ser, embora eu pense que vai ser FGV, né? Mas aí eu tenho que treinar com todas as bancas. Mas a partir do momento que sai o edital, é foco total na banca do edital. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que ter, tá? A LERJ FGV é treinar FGV, né? TCE Minas é CESP, certo e errado, é treinar CESP, certo e errado. Beleza? Tá. E aí, pessoal, para a LERJ, eu e a Bianca, a gente criou um projeto piloto de flashcards. Então, a gente está lançando esse projeto agora, para que vocês da LERJ testem e a gente veja, né, Bianca? Abre aí o microfone se quiser. A Bianca aqui, se apresenta o pessoal, Bianca. Oi, gente, cheguei um pouquinho atrasada, estava estudando, acabei atrasando um bloco aqui. Meu nome é Bianca, eu sou formada em Direito pela UF, e eu e a Lu, a gente foi trocando uma ideia em relação aos flashcards, e aí surgiu essa ideia da gente fazer flashcards prontos já para a LERJ, para facilitar o estudo de vocês numa reta final, e aí a gente montou esse pacote, que é para as matérias de elaboração legislativa, né, e para administração geral, especificamente, né, que tem alguns conteúdos específicos para esses, mas também serve para outros concursos. E a gente é um projeto piloto, assim, provavelmente, se vocês gostarem, se vocês acharem interessante, a gente vai fazer novos, né? E eu estou muito feliz com essa parceria minha com a Lu. A gente fez com muito empenho, com muito carinho. E espero que vocês gostem, que seja útil para a trajetória de vocês. Bianca. Não, e pessoal, ficou muito legal, porque, assim, são cards dos pontos que são mais cobrados mesmo, né, Bianca? Os pontos que a gente precisa ter gravados, ter decorados. Então, para quem já é aluno da mentoria, eu conversei com a Bianca, né, a gente resolveu disponibilizar gratuitamente para que vocês testem, para que vocês avaliem como é que está sendo. Eu vou mandar amanhã de manhã, tá, pessoal? Não vou prometer para hoje à noite, porque eu tô com um pouquinho de dor de garganta, ainda vou jantar, tudo, mas amanhã de manhã eu vou mandar para todos que mandaram mensagem e pediram, porque a gente queria enviar por meio da própria plataforma de venda, mas não vai ser possível. Eu vou ter que enviar no Drive mesmo. Então, vocês vão acessar, vou enviar ali no Telegram, e depois dar o feedback para a gente. É muito importante esse feedback, a gente quer o feedback sincero de vocês. Então, assim, gostei muito disso, não gostei daquilo, acho que poderia melhorar aquele outro, porque a nossa ideia é aprimorar esse trabalho e depois começar a lançar para todas as carreiras, né, Bianca? Então, é importante para a gente esse apoio de vocês também nesse início, de usar efetivamente os flashcards e apontarem dificuldades, facilidades, o que gostaram, o que mais gostaram, o que funcionou, né? Eu tenho certeza, pessoal, que quem usar os flashcards vai sentir uma diferença muito grande na questão de memorização desses tópicos que são mais importantes. Claro que, como a Bianca falou naquela aula que ela deu pra gente, né, sobre flashcards, o mais interessante é a pessoa produzir o seu próprio flashcards. Tanto que ela tem o e-book dela, né, que aí é só dela, tá lá no Instagram dela, que ela explica como montar os flashcards. Então, para quem tem facilidade de usar aplicativos, quem quer se inteirar mais como fazer isso, eu recomendo, inclusive,
usar o e-book dela para aprender a criar seus próprios flashcards. Mas se você, não tem tempo, tem muitas pessoas aqui que já têm cargos que demandam muito da pessoa, né, cargos de chefia, de direção, no setor público, no privado, e aí, precisa revisar de algum modo, o flashcard, ele é como se ele fosse um caderno de grife automatizado. Porque no caderno de grife, a gente recorta e cola as questões que a gente teve mais dificuldade, a gente coloca observações do que a gente teve mais dificuldade, recorta trechinhos do PDF e bota lá também, julgados, a gente coloca o que é de mais importante para relembrar depois numa revisão. O flashcard, ele é isso, só que tópico por tópico, e ainda te obrigando a primeiro pensar na resposta para depois olhar a resposta. Então, isso é o verdadeiro estudo ativo. Né? Você consegue fazer esse caderno de grifes? Consegue. Só que o flashcard, ele é mais estimulante, ele é mais interativo. Ele é gamificado, praticamente. Então, isso atrai muito a nossa mente, principalmente nos dias atuais. Por isso que eu achei muito legal, fiquei completamente encantada com esses flashcards, quando a Bianca nos apresentou, e aí a gente teve essa ideia de começar com a Alerj, e depois a gente vai expandir para os próximos, tá? E aí, pessoal, então... o pessoal que for experimentar para a Alerj, né, que a Lu deu essa ideia, eu achei interessante demais, vocês experimentarem, e realmente, né, esse ponto aqui, para a gente aprimorar, né, para os próximos projetos, vocês podem tirar qualquer dúvida comigo, pode me mandar no chat, ou com a Lu, né, vocês fiquem à vontade, que eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, eu faço com o maior prazer, gente. Então, não fiquem com dúvida, assim, como usar, eu não sei mexer em aplicativo, como fazer, fique tranquilo, que a gente até gravou um vídeo hoje, né, a Lu deu ideia de passo a passo, como abrir, como importar os flashcards, então, assim, fiquem à vontade para mandar mensagem, a gente está disponível aqui, querendo melhorar, fazer produtos cada vez melhores para vocês, e é o que a Lu falou, o flashcard, ele ajuda muito na memorização, então, eu uso há 2 anos, faço todo dia, é o Anki, isso mesmo, Thaís, é o Anki, tem quem tem dificuldade de usar o Anki, se embola de fazer questão, e aí depois esquece de fazer, aí perdeu tempo fazendo o cartão e depois não estuda, então, isso tudo, tanto no e-book, né, quanto aqui na mentoria que a gente tem essa troca, vocês comprando os flashcards ou fazendo de vocês, tem um espaço de troca muito bom aqui comigo e com a Lu, então, vocês não vão estar... bianchi.concursos, com K. Vou botar depois nos comentários. Vou botar aqui. Aqui pode ser um momento de troca, que vocês tiverem dúvida, eu não estou gostando, não estou conseguindo mexer, estou demorando muito para fazer. Então, assim, fiquem à vontade e realmente ajuda muito na memorização, porque você tanto pode usar no computador, quanto no tablet, quanto no celular. Eu uso muito no celular, porque às vezes eu vou fazer um exercício físico, fico ali aproveitando, fazendo cartões e tal, e é muito bom porque tem a função da canetinha, você consegue fazer, como a Lu falou, gamificar o estudo, que eu, por exemplo, faço 1 hora todo dia, religiosamente, de flashcards, e aí eu faço em voz alta, às vezes, fingindo que é tipo prova oral, ou escrevendo, então assim, quando chega na hora da prova e cai aquele assunto, porque aquele assunto a gente tirou de uma questão, então a chance dele cair é muito grande. Aí ele cai e você sente assim, caraca, estou muito mais confiante para fazer essa prova, estou me sentindo muito mais bem preparada para fazer uma discursiva. Então, assim, é maravilhoso e qualquer coisa chame a gente, tá? Abraço, gente. Legal, Bianca, muito obrigada aí pela explicação, disponibilidade. A Bianca é muito querida, pessoal. A Lu comprou já, né, Lu? Então, assim, é muito, muito legal, assim, ver essa dedicação dela. E então, pessoal, e aí, um ponto também importante, né? A Bianca, ela já foi aprovada em vários concursos e a memorização dela é incrível, né? As notas dela nos simulados, em tudo, realmente é altíssimo e a gente vê que funciona mesmo. Então, eu super indico e aí vamos, né, juntos, então, começar esse projeto aí com vocês da mentoria. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo. E aí, pessoal, voltando aqui, né, então, ao nosso último tópico aí do encontro de hoje, que é sobre TCE Rio Grande do Norte. Então, até, Eric, desculpa, né, confundi ali. O TCE Minas é múltipla escolha e o TCE Rio Grande do Norte é certo e errado. Os dois Sebrasp. E aí, pessoal,
E aí até uma observação sobre isso, pessoal, porque Sebrasp, a gente, sempre que ouve Sebrasp, liga já questões certo e errado. Só que eles têm uma certa quantidade de questões de múltipla escolha, porque vários órgãos optam por isso. Só que é interessante que vocês também resolvam questões certo e errado, para conhecer o estilo da banca Sebrasp. Porque, às vezes, em alguns assuntos, não vai ter questão só de múltipla escolha sobre aquele assunto. E aí, vocês podem incluir questões certa e errada. Então, não filtrem no TEC, não escolham só questões de múltipla escolha da CESP. Escolham só CESP, deixando vir as questões que tem que vir, tá? Porque assim vocês conhecem o estilo da banca também. Entendimentos, jurisprudenciais, forma de perguntar determinados assuntos. Tem muita coisa que a CESP é bem típica de perguntar de uma forma. Então, é interessante que vocês saibam isso na ponta da língua, tá? Agora, TCR Rio Grande do Norte, aí sim, a banca Sebrasp, né, o edital foi publicado 29 de dezembro, as provas vão ser em 2 dias, dia 11 e 12 de abril, então a gente tem um pós-edital enorme aí pela frente, 4 meses, é tempo suficiente para uma boa preparação, mas pontos importantes que eu quero que vocês pensem, e depois a gente vai conversar nos grupos para ver qual vai ser a decisão de cada um de vocês, tá? A gente tem cargos de auditor e de analista. Então, o primeiro ponto com relação a isso. Pessoal, não escolham um cargo pela remuneração. Escolham pelas atribuições. Por quê? A diferença de remuneração não é tão alta, né? E as atribuições são completamente diferentes. Minha opinião, eu prefiro, mas prefiro assim, de 10 a 0, as atribuições de auditor. E eu vou explicar o porquê. Mas, quem se identifica mais com analista, eu voto em escolher analista, tá? O auditor, ele faz auditorias, ele faz instruções processuais, o auditor vai fiscalizar o uso do recurso público. Tudo que a gente aprende, né, nos nossos estudos para todos os tribunais de contas aí para cargo de auditor. Analista, embora a TCRJ, no último edital, fosse chamada analista, o concurso foi para o cargo de auditor, que antes era chamado de analista. Então, eu não quero que vocês tenham essa confusão, por causa dessa confusão de nomes que existe no Brasil todo. Com a atuação cada vez mais forte da Associação Nacional dos Tribunais, dos Auditores de Tribunais de Contas, a ANTC, os tribunais foram mudando a nomenclatura do cargo de auditor, passando a chamar de auditor quem faz auditoria, e deixando o analista só aqueles que são da parte interna do tribunal. Então, uma diferença que é muito clara. TI, área de TI, tem cargo de analista e tem cargo de auditor. O analista, ele vai cuidar dos sistemas internos do tribunal. Ele vai cuidar dos sistemas de processos, ele vai, caiu a rede, é o analista que vai ver. O auditor, ele vai fiscalizar os contratos dos municípios, do estado, relacionados à área de TI. Então, é um serviço completamente diferente. A pessoa que vai trabalhar dentro do tribunal com TI, ele precisa saber mais de infra, mais de coisas assim. O auditor, ele precisa saber mais de compras públicas, licitação, qualificação técnica. Então, veja como o estudo muda, né? Vocês conseguem fazer as 2 provas? Conseguem. Consegue fazer de manhã para analista, se não me engano, estou até com o edital aberto aqui, acho que de manhã é analista, tarde é auditor, se eu não me engano é isso. Preciso confirmar aqui. Alguém sabe de cabeça isso? Pode falar aí, se alguém souber de cabeça. TCRN. Agora, eu não sei qual o horário. Aqui. Agora, achei aqui. No turno da manhã, analista. Tá? Analista. E no turno da tarde, auditor. Qual é o risco de fazer para os dois? Pode fazer os dois? Pode. Só que você precisa se conhecer. Você tem preparo físico e mental para uma prova que vai durar 9h30? Só de prova, fora o intervalo? É interessante saber disso, porque muita gente que fez CGE, que era de manhã e à tarde, saiu capenga da prova, que não conseguia mais nem diferenciar Jesus de Genésio. Então, a gente precisa se conhecer, tá? Esse é um ponto muito importante. Por que isso? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? A prova da manhã, se o teu sonho é ser analista, trabalhar na parte interna do tribunal, contador, por exemplo. O contador que vai trabalhar na parte interna, ele vai cuidar da contabilidade do tribunal. Os gastos com luz, com água, com energia, fazer empenho, pagamento. Quem vai ser auditor de contábeis
vai ser um auditor normal, como qualquer outro. No TCRJ, todo mundo faz trabalho de todo mundo. Só que, claro, que o auditor vai trabalhar mais com contas, planilhas, a parte ali de orçamentária, finanças, né? Mas ele vai fazer auditoria igual qualquer outro auditor. Então, se o seu sonho é ser analista, ok, sem problema algum, porque primeiro você vai estar descansadinho para fazer a prova de manhã de analista, e à tarde, o que der, você usa de energia para fazer de auditor. Agora, se o seu sonho é ser auditor, é bom pensar, é bom refletir e se conhecer. Se você tem um bom pique de prova, e isso a gente treina na mentoria, né? Porque quando tem pós-edital, vocês treinam. Se é prova de manhã à tarde, precisa treinar do domingo de manhã e à tarde. Se você tem pique, pode fazer os dois sem problema algum. Eu sempre tive muito pique para fazer prova o dia inteiro. Para mim, não me afetava. Mas por quê? Porque eu dou intervalo, eu vou ao banheiro, eu tomo água, eu molho o pulso, eu molho a nuca, eu faço, assim, eu não me preocupo muito com o tempo. Porque como eu sou rápida na questão, né, no raciocínio ali da questão, se eu sei, se eu não sei, eu já passo reto, eu consigo ter tempo para fazer isso, para me relaxar, para meditar, para não virar o pescoço, alongar. Agora, se você é daquela pessoa que você fica encucado com a questão, tentando resolver, tentando achar, assim, qual é a resposta, qual é a resposta, qual é a resposta, e você trava, então talvez não seja indicado fazer as duas provas, que você vai demorar mais, você vai se cansar mais, você vai se esgotar mais mentalmente, a coluna fica mais quebrada. Então, né, só esse alerta que eu dou para vocês com relação a fazer as duas provas. Sobre as atribuições, eu já falei, então, né, auditor, a remuneração é um pouco maior. Outra coisa, a diferença também de auditor para analista, geralmente, é, assim, congressos, muitos congressos são para auditores. No TCE-RJ, todo mundo vai para o congresso que quer, praticamente. Então, não tem muita diferença assim, você trabalha na área organizacional, que seria o analista do TCRN, você não vai tanto para congresso. Claro que são menos oportunidades, mas tem congresso de licitação, tem congresso de planejamento, que isso tudo seria atividade do analista. Mas tem muito para auditor, né? Assim, o foco do Tribunal de Contas são os auditores. O auditor, ele é praticamente o centro do Tribunal de Contas. Então, saiba que se você fizer a prova para analista, querendo ou não, o foco de Tribunal de Contas é mais voltado para os auditores. Então, às vezes acontece uma certa rixa, o auditor está tendo isso, está tendo aquilo, porque realmente, como a gente faz auditorias, tem essa imagem de que, esse trabalho é o foco principal do tribunal, é a atividade fim do tribunal. Praticamente é isso. Então, é interessante também pensar nisso. E aí, pessoal, quem vai fazer TCE Minas e pretende, né, ou quem vai fazer TCE-RJ e pretende fazer TCE Rio Grande do Norte. Os editais, eles são, de certa forma, semelhantes. Claro que TCE Rio Grande do Norte veio com raciocínio lógico, informática, inglês não é cobrado, né, TCE Minas nem RJ a princípio. Então, é um estudozinho a mais, mas o básico, ele é muito parecido para auditor, comparando auditor com auditor. Então, se você quer sair do TCE Minas e ir para o TCE Rio Grande do Norte, assim, eu acho muito viável, muito viável. Se você quer estar no TCE Rio de Janeiro e quer aproveitar e fazer a prova TCE Rio Grande do Norte, acho muito viável também. Agora, uma dúvida. Será que eu vou para o pós-edital do TCE Rio Grande do Norte? Por exemplo, meu sonho é TCE Rio de Janeiro, a minha família é do Rio de Janeiro, eu quero morar no Rio de Janeiro, não quero sair daqui, mas entre não ser auditor e ser auditor no TCE Rio Grande do Norte, eu prefiro ir para o Rio Grande do Norte. Aí é interessante você pensar, talvez não valha a pena você migrar de edital para o Rio Grande do Norte. Vale a pena você continuar focado no TCE Rio de Janeiro, só que priorizando as disciplinas que vão ser cobradas no TCE Rio Grande do Norte. Aí, se o edital do Rio de Janeiro não sair até início de março, aí a gente, no último mês, foca nas disciplinas que só vão cair no TCE Rio Grande do Norte. Então, a gente pode usar essa estratégia também. Pessoal, eu sei que pode ficar complicado, né, falando tudo agora, corrido, mas eu estou lançando várias ideias para vocês refletirem, para vocês pensarem. A decisão é de vocês, a vida é de vocês, a família é de vocês. Então, conversem com esposas, esposos, filhos, pais, né, com quem tiver que conversar para tomar essa decisão, porque é uma decisão de vida, né, sendo aprovada, a gente quer que seja, você vai se mudar para o Rio Grande do Norte, né, longe do Rio,
né, longe de Santa Catarina, quem está em Santa Catarina é um pouquinho longe de Minas, mas hoje com avião, né, tudo é possível. E eu digo para vocês, eu que fui criada em Santa Catarina, embora seja carioca, eu me adaptei super bem com o Rio de Janeiro. Eu vou para lá hoje em dia, eu não volto mais chorando, né, que antes eu voltava sempre chorando, sempre, ai meu Deus, eu tô longe do meu irmão. Ontem eu me despedi deles e eu me despedi sem chorar. E ele também. Né? Então, assim, a gente se adapta. Nós somos muito adaptáveis. A gente se adapta. E tudo tem um lado bom e ruim. Tem um lado bom de você morar perto da família e tem um lado ruim de você morar perto da família. Assim como tem um lado bom de você morar longe e um lado ruim de morar longe. A gente só precisa se adaptar com isso. Então, deixa eu ver se tinha mais algum ponto aqui que eu anotei para falar com vocês. Eu acho que não, né? Pessoal, eu vou mandar algumas perguntas ali, né, de quem pretende fazer TCE Rio Grande do Norte, só para ter uma visão geral. Depois vou perguntar qual especialidade, né, que você pretende fazer, porque alguns aqui estudam para a área geral do TCE-RJ, então eu não vou saber qual especialidade a pessoa vai querer fazer. E aí a gente conversa depois, né, no privado, ou faço um encontro só para quem for fazer TCE Rio Grande do Norte. Aí eu vou avaliar, a depender da quantidade de interessados, para a gente já decidir se vai migrar ou se vai conciliar. Quem conciliou com TCE Minas, né, viu como é que funciona. Quem já conciliou com TCE Rio Grande do Sul, TCE Mato Grosso do Sul, já viu como é que funciona. Os novos, se tiverem dúvidas, podem me perguntar no grupo, já que é uma dúvida geral. Né? Então, essas dúvidas gerais, eu peço que vocês perguntem nos grupos, porque facilita para mim. Aí eu dou uma resposta, já serve para todo mundo. Quando é uma dúvida assim, edital, saiu o edital, pode perguntar no grupo. Agora, se for uma dúvida mais privada, né, que você não queira expor no grupo, aí me pergunta no privado, que eu também estou à disposição de vocês. Tá bom? Pessoal, passou bastante, né, do tempo que eu falei. Falei demais. Vamos agora bater a nossa fotinho e depois eu abro o microfone para dúvidas. Então, quem quer aparecer no Instagram, pode abrir a câmera. Quem não quer aparecer, pode fechar a câmera. E a gente vai bater a nossa fotinho da noite, do encontro de hoje, e depois a gente abre para as dúvidas, tá bom? E eu hoje, nossa, hoje vai ficar mais gambiarra do que os outros dias. Tá tudo pendurado aqui. Oi, saudade, meninas, de vocês. Bom, que o Jardel já tá com a câmera aberta, né, Jardel? Então, tudo ok. Vamos lá, mais alguém, mais alguém? Eric, não quer abrir a câmera? Você abriu da outra vez? Vamos ver mais quem. Pedro, tudo bom, Pedro? Saudade. Então, bora, pessoal. Vou bater a nossa fotinha de hoje, hein? Então, X. Beleza, foto batida. Agora, pode abrir os microfones, pode ficar à vontade para perguntar, para falar, comentar. O microfone é de vocês. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Todo mundo sem dúvida, né? Eu vi que todo mundo reduziu a quantidade de estudo semana passada, todo mundo não, alguns manteram o ritmo. Aí agora estão sem dúvida. Tá bom, Mari, obrigada pela presença, beijo. Vai lá, Lu. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem, Lu? Pessoal, só uma coisinha. Pessoal, quem tiver que sair, pode sair sem constrangimento nenhum, tá? Agora é uma parte do encontro ao vivo que eu considero muito importante, porque a gente sempre aprende um com o outro, mas eu sei que vocês têm filho, compromisso, às vezes quer estudar, então pode ficar à vontade para sair, tá? Não precisa ficar constrangido. Vamos lá, Lu. Eu tô com uma dúvida. Tem meta para flashcard, Lu? Tem meta para flashcard. Eu não botei para ti ainda? Não, eu tô fazendo os flashcards e tô colocando lá nas questões mesmo. Isso que eu queria tirar. Não. Se você acerta ou erra, nas questões de fato. Aí, eu criei uma meta que é flashcards. Então, essa meta serve tanto para você montar o seu flashcards, quanto para você responder os flashcards. Só que aí, na hora de registrar acertos, é preciso que você vá em lançamento de questões. Porque não existe na plataforma uma meta igual tem de exercícios para flashcards. Tá? Então, aí você pode lançar manualmente um lançamento de questões. Ai, tá ótimo. Eu adorei essa ideia de vocês do flashcard pronto. Porque, assim, eu tô demorando muito para fazer.
E eu acho que nesse pós-edital não é o ideal, né? De perder tanto tempo assim, né? Eu tô amando. Por isso. Tô Né? Que legal, Lu. Lu, depois dá um depoimentozinho pra gente, botar lá no Instagram dos flashcards. Vai ajudar bastante. Então, Lu, eu concordo com você, sabe? Foi por isso que eu conversei até com a Bianca. Eu falei, para quem está começando a fazer, não é tão rápido, comparando com quem já faz há tempo, que é o caso dela, que já tem experiência, né? Então, para quem vai começar a fazer, eu acho até legal começar no pré-edital, para ir fazendo, montando seus próprios flashcards, porque vai colocar lá o que realmente tem dificuldade. Eu e a Bianca, nós selecionamos os assuntos mais cobrados. Não necessariamente esses assuntos são os que você tem mais dificuldade. Então, num pós-edital, claro que vai servir muito. Por quê? Porque é o que você tem que ter na ponta da língua mesmo. Mas pode ser que tenha assuntos que não estão lá e que você também tem dificuldade. Aí, por isso que eu sempre indico fazer o caderno de grifos. E aí, Lu, você pode usar os flashcards prontos e usar o caderno de grifos como um complemento ao que você está revisando no flashcard. Isso eu acho interessante para esse pós-edital, né? Faltando aí 33 dias para a prova. Agora, a galera que está TCE-RJ, tem tempo. Você pode ir fazendo os flashcards aos poucos, e depois, quando a gente lançar os flashcards, TCE-RJ, se a gente conseguir, se der certo, né? Aí, você testa também os flashcards prontos, porque é só você adicionar nos seus flashcards. Então, fica tudo muito fácil, prático, né? Você vai aproveitar de todas as formas. Então, eu acho útil, quem está em pós-edital, né? Foca aí nos flashcards prontos, e quem está no pré-edital, eu acho legal aprender a fazer mesmo, como a Bianca ensinou no e-book dela. Eu acho bem interessante isso, né? É um investimento super baixo, perto do retorno. Eu estou colocando as flechas as metas de flashcards para vocês se organizarem mesmo com relação a isso. E ter também essa constância, né? A constância é muito importante no que se refere a flashcards. Você tem que fazer todos os dias, para não acumular. E isso também vai forçar, quem não tem disciplina, que não é o teu caso, né, Lu, vai forçar a ter mais disciplina e mais constância, ou seja, estudar todo dia, nem que seja um pouquinho. Nem que seja para resolver os flashcards, eu tenho que estudar. Isso é bacana. Tá ótimo. Lu, eu tô com outra dúvida rapidinho. Então, uma coisa que você falou, Lu, Oi. a Luciana mesmo, que você falou de que está demorando para fazer os flashcards, eu vou dar uma dica, não sei se te ajuda, mas eu normalmente monto ele super rapidinho, tipo assim, eu estou estudando, fazendo uma questão. Aí, vamos supor que eu errei o prazo do PPA, LDO, LOA, e aí quando que envia, quando que devolve. Aí, eu normalmente vou ou no TEC, né, ou no Q-Concursos, ou sistema do próprio Estratégia, já tem alguma pessoa que já esquematizou ali. Aí, eu simplesmente faço assim, ó, qual é o prazo de devolução do PPA, LDO, LOA, entrega e devolução. Aí, copio o que o cara falou ali, copio e colo, e aí, às vezes, não demora nem um minuto. Eu estou fazendo já, boto 2 telas, assim. Aí, aqui eu estou fazendo questão numa tela e no outro está o aplicativo para incluir. Aí, eu já copio e colo meio que a pergunta, mas faço para ficar menor. E a resposta eu já colo ali e, às vezes, não demora muito. Boto uma observação ou outra e depois, estudando, vamos supor, revisei aquele assunto de novo. Aí eu lembro, tem um flashcard daquilo, tem uma informação a mais aqui, vou botar uma OBS. E aí eu acho que pode ser facilitar de você fazer um pouquinho mais rápido. Aí eu acho que pode ser que você curta mais utilizar criando, né, o seu próprio cartão. Ai, ótimo, ótima dica. Eu tô copiando, às vezes, colando e modificando, né? Assim, que eu acho que tem que modificar. Mas eu vou seguir esse seu conselho aí, acho que vai ser mais rápido. E, Lu, para finalizar, obrigada, Bianca. E para finalizar, eu só tô com uma dúvida em respeito àquela meta preta que a gente colocou de contabilidade geral. Será que eu continuo com essa meta preta, Lu? Porque, assim, eu ainda tô meio um pouco atrasada, né? Principalmente na parte de direito constitucional. As outras eu já tô quase chegando na meta de aulões. Algumas eu acho que essa semana já tem. Mas direito constitucional ainda tô bem atrasada. E eu tô com receio, assim, de não dar tempo, né? O teu plano eu calculei, né? Calculei e vi que daria tempo, né? Eu vou dar uma olhadinha de novo para a gente avaliar isso daí, tá? Porque qual é o problema?
Vou dar. Qual o problema? O problema de abandonar a contabilidade geral é o edital do TCRJ sair, e é uma matéria muito grande, né? Precisa de uma base boa, porque para a área de contábeis está vindo pesada. Tá. Então, a Suzana, que é de contábeis também, ela fez TCE Pernambuco, TCE Mato Grosso do Sul, TCE Rio Grande do Sul, e ela foi me relatando, assim, ela falou, para mim foi difícil tal e tal coisa, pô, isso aqui foi pesado, e aí eu fui anotando, e praticamente tudo era de contabilidade geral. Então, eu achei interessante manter, né, essa meta, mas a gente pode avaliar depois de novo, tá? Até abrir a tua plataforma aqui para não esquecer de olhar depois com calma. Ah, então tá, porque eu tô um pouco, acho que eu atrasei também, acho que eu aproveitei demais o Réveillon, o Natal, descansei e fiz festa aqui em casa, então, assim, eu planejei estudar, só ficar parado 2 dias, acabou que eu fiquei 3. Aí eu acho que atrasou um pouquinho. Aí eu Tá, comecei beleza. a ver isso. Tá bom, então, Lu, Tá, obrigada. tá bom, beleza. Pode deixar que eu já vou dar uma olhadinha aqui depois, tá? Tá ótimo, obrigada. De nada. Deixa eu só anotar aqui uma outra coisa. Agora, Thaís. Pode falar, Thaís. Oi, então, inclusive complementando da Luciana, Lu, eu sou adepta do Anki há uns 3 meses, quando eu comecei a estudar para a CGE de São Paulo. Eu não fazia um caderno de erros. Depois que eu mudei para o Anki, cara, você voa. E realmente essa sensação de, nossa, eu tô demorando, faço uma questão em 2 minutos, fico 10 fazendo flashcard. É normal. A gente no início é muito lento, depois a gente pega a manha e é bem bom mesmo. Você fica viciado em fazer flashcard. Eu não sei se você utiliza o notebook ou o tablet. O tablet me ajuda muito, porque a gente faz como a Bianca falou, né? Divide a tela em dois. Então, você está aqui fazendo a questão, tira print, copia e cola pro Anki. Aí, às vezes, tem alguns mapas ou tabelas, então eu copio e utilizo aquela para colocar, tipo, uma oclusão de imagem. Então, eu nem digito nada, eu só coloco uma tarja na resposta para eu ficar memorizando aquele plano. Então, tem bastante, assim, macete para usar o Anki. No início eu também copiava e colava tudo, enfim, ficava uma bagunça. Depois de um tempo você vai pegando a manha e seus flashcards vão ficando muito mais dinâmicos até para você fazer. Então fica tranquila, vai dar certo. Muito E aí, legal. É bacana a gente ouvir esses depoimentos, Thaís, porque quando a gente começa uma coisa nova, a tendência é que dê aquele, né, aquele pavor inicial. Então, é bacana saber, é isso mesmo, tudo que a gente começa novo gera mais dificuldade, legal. isso é super legal. Aí uma dúvida. Como eu disse, eu fiquei viciada, então eu usava realmente para a questão do meu caderno de erros e algumas questões que eu estava em dúvida, jogava lá no Anki. O que que acontece? Sim. Eu não conseguia fazer aquela revisão todos os dias. Então, eu tô com muito cartão acumulado. Muito, muito cartão acumulado para fazer. Uhum. O que que eu comecei a fazer para tentar, né, tirar o atraso? Eu, por exemplo, hoje eu vou estudar AFO, então eu vou fazer a revisão no Anki, no meu baralho de AFO. Mas mesmo assim eu não consigo zerar. Isso me dá uma agoniazinha. Então eu não sei se realmente é normal, se eu faço 1 hora e paro, porque às vezes eu tenho, em média, 2 horas a 3 horas de estudo por dia. E se eu deixar, eu fico as 3 horas no Anki, tentando zerar baralho e não saía daquilo. Então, eu não sei se eu coloco tipo, uma meta, se eu zero, se eu não zero. Está me dando um pouco taquicardia, isso. Não, com certeza, Thaís, porque aí você se sente correndo atrás do rabo, digamos, né? Porque aí você está sem conseguir evoluir no seu estudo, né? E tendo que só revisando praticamente. Então aí também você não avança no edital. Isso é complicado também. Isso também, o não revisar é um erro. Eu não lembro se eu coloquei a meta diante para ti. Eu estou até abrindo aqui o teu formulário aqui que eu tenho
Não coloquei meta de Anki para ti, né? Eu vou colocar aqui, ó, incluir meta de Anki. Porque aí você fica com esse momento para o Anki e o resto você tem que estudar, tá? Vamos combinar assim? Beleza. Você acumulou quantos? Só para eu ter uma Cara, eu noção. entrei agora, tem 726. Tá, No eu queria saber total. a gravidade da acumulação. É porque, por vezes, às vezes, eu suspendo uns cartões, porque eu estudo também para a área jurídica, aí às vezes eu suspendo algumas matérias, e quando eu volto fica assim também, uns 700. E eu consigo colocar em dia, porque, vamos supor, se você for botando 15 minutinhos cada dia, você vai desacumulando aos poucos, você não precisa desacumular tudo de uma vez. Você vai aos poucos botando 15 minutos, 15 minutos. O importante é que você tente não ficar nem um dia sem estudar. Pelo menos uma horinha, porque aí você não desacumula isso aí, né? E é o que ela falou também, você continua seguindo no edital, mas você não acumula o Anki, porque isso que você falou aconteceu com um amigo meu, que a gente queria fazer o Anki. Ele criou 2.000 cartões. Aí ele, perto de uma prova, falou: vou ficar um mês sem fazer. Aí depois ele olhou o monstro, né, que virou o Anki cheio de cartão acumulado, ele não conseguiu nem desacumular. Então é importante que você não desista e vá aos poucos, mas sem ficar o dia inteiro, né? Claro. Beleza. E aí, por isso até que eu falei, né, Thaís, é muito importante não deixar acumular, né, fazer todo dia, porque o fazer todo dia, ele vai também te educando para você manter essa constância que precisa no estudo. Mas, assim, águas passadas a gente não vai. Tá bom, Ale, eu vou te mandar amanhã de manhã os cards, tá? Que você pediu. Beijos. Mas, assim, águas passadas a gente não vai falar, porque não adianta, precisa olhar daqui para frente. Então, até, Bianca, eu queria te perguntar isso. Existe uma forma, assim, de eu fazer, vou zerar essas revisões de Anki e recomeçar? Que eu saiba, não. O que eu faço é isso, é suspender, por exemplo, eu estava sem estudar empresarial, eu estou com uns 140 lá. Quando eu acabo aqui um pouquinho mais cedo, eu faço um pouquinho de empresarial, para eu poder ter tempo de fazer outras coisas, né? Revisar, fazer questão. Então, eu não sei, eu acredito que não, porque eu nunca vi essa ferramenta, mas eu posso pesquisar. Mas lá, quando você suspende o cartão, o prazo continua correndo. Aí, quando você vai ver, ele acumulou um pouco mais. Mas eu já estive nessa situação, Thaís. Eu consegui botar em dia, porque eu pausei mais 5 matérias durante uns 6 meses. Aí, quando eu fui voltar, estava tudo com uns 200 cada um. E aí, você tira uma semana assim, arruma tudo e depois segue zerado, né? Eu pausei depois da CGE, e aí veio os 3 meses de Anki, assim, retroativo. Eu também já pausei os 6 meses. Talvez, Thaís, uma solução seria a gente colocar só a meta de Anki para você por uma semana e aí depois recomeçar o teu plano. O que tu acha? Pode ser. Né? Porque considerando que o plano é TCRJ, que é pré-edital, Uhum. o que tu acha? Que aí tu se compromete, né, a botar em dia. Tu tens que fazer aquele... Pessoal, sempre que acontecer alguma mensagem para vocês de que o plano acabou, faça uma nova compra, é preciso que vocês façam aquele procedimento que às vezes eu envio no grupo para vocês, depois eu vou enviar de novo, que é entrar pela área da mentoria, tá? É só fazer o procedimento que eu vou até enviar em todos os grupos hoje para que vocês refaçam, para que aí eu consiga fazer as alterações. Deixa eu pegar aqui. Pera. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar. Depois eu falo contigo no privado, tá, Thaís? Pra gente resolver isso daí. Beleza. A Giovana quer falar, né, Gi? Você tá sem som, Giz. Ops, em vez de eu fui ligar o som e tirei a mãozinha.
Eu tô voltando aos Aham. exercícios hoje, né? Depois de um período aí de descontinuidade. Então, assim, eu não sei, eu anotei algumas dúvidas, mas eu não sei nem se eu vou pessoalizar muito a coisa e se eu falo com você depois. Você quer que eu tenho de falar algo aqui? Vamos fazer assim, ó, o que for que tiver que ser mais explicado, pode falar aqui. Aí o que for que exigir menos explicação, aí se tu quiser pode falar no Telegram também. Se for muita coisa, né? Tá. É... Tô até com dificuldade de me organizar, mas eu voltei tô no pré-edital do TCE Rio, né? Mas tem a prova, eu fiz inscrição para a prova da LERJ e fiz para do tribunal também, então tem as duas em fevereiro. Mas eu continuo no pré-edital. Eu estou seguindo o cronograma normal. Vocês falaram bastante do flashcard hoje. Você acha que eu introduzo também, né, nos estudos? Se eu volto uma semana e e introduzo, se é para o meu caso, se não é? O quê? O Anki, você disse. Isso, as flashcards. Eu acho, assim, Giovana, que o flashcard eu acho bem interessante para começar, quem está começando desde o início, porque aí vai ficar uma coisa organizada. Só que não pode ser muito no início, porque você ainda não sabe que você tem mais dificuldade, né? Então, obrigada, Ana, pelo teu compartilhamento do Anki e boa noite também, tá? Até a próxima. Ô, Thaís, eu acho que eu te confundi, né? Tu és a Thaís que entrou semana passada. Agora que eu vi, o teu é com Y, Não é essa. o da outra é com Y. Oh, meu Deus. Vocês ficam com essas câmeras fechadas, ó, e quando abre eu não sei quem é. Desculpa, Thaís. Então, quando eu fizer o teu plano, eu já vou fazer com essa observação do flashcards, tá? Beleza. Tá, vamos combinar. Então, Gi, assim, eu acho que você pode deixar para um próximo momento a elaboração dos flashcards, tá? Porque agora você começou recentemente, então você ainda está descobrindo forma de estudar, o que tem mais dificuldade, quais são os teus pontos que vão merecer mais atenção. E nesse momento você ainda não está com toda essa habilidade para já imaginar como que isso vai ser cobrado na prova. É importante fazer mais questões. Eu acho que daqui a pouco, daqui a uns meses, você vai estar com mais habilidade até para pensar de forma estratégica no flashcard, entende? Então, eu esperaria um pouquinho ainda. Tá, perfeito. Aproveitando até em relação a cronograma, vou compartilhar porque às vezes também tem outros conselhos, enfim, eu dei uma reorganizada em tudo, né? Tirei o dia ontem para isso. Até porque eu sempre falei que eu rendo muito melhor de manhã, né? Então eu começava fazendo exercício e tal. E aí eu tirei o exercício, por exemplo, da manhã e decidi acordar, tomo um banho e já vou pro computador. Mas eu não sei, assim, eu não sei se é uma coisa que eu vou voltar a construir, mas eu sinto que meu rendimento, tipo, minha concentração ainda tá meio limitada. Então, não sei se alguém quer dar algum conselho nesse sentido. Eu estava até tentando separar, em vez de bloco de 1h30, eu estava fazendo blocos de 1 hora, a separar, e eu pauso 10 minutos e volto para mais 1 hora. Não sei se vocês acham melhor, se vocês... Então, Gi, olha só, o nosso bloco de 1h30, na verdade, ele não é 1h30 de estudo, né? Isso é interessante a gente pensar. É 1 hora só de teoria e 30 minutos, que seria 10 minutos para aquela relembrada do que estudou na aula anterior, que seria meio que uma revisão, e 20 minutos para exercícios, que é um estudo mais ativo. Então, tanto a revisão quanto o exercício seria um estudo mais ativo. Então, na verdade, estudo concentrado mesmo são apenas 1 hora, 60 minutos. Claro que, assim, você recomeçou hoje, vai ter desatenção mesmo. Então, o que é que eu acho interessante? Você se testar mais um pouco. Eu acho que, assim, se você continuar estudando e nos próximos 20 dias, 3 semanas, 1 mês, você continuar com essa dificuldade após essa mudança de rotina, aí vale a pena a gente fazer uma reavaliação. Do contrário, eu penso que é
adaptação mesmo, é o tempo necessário para se adaptar. E essa mudança, por exemplo, de atividade física, ao invés de fazer de manhã, fazer à tarde e noite, também interfere na nossa concentração. Você tinha uma rotina muito regrada de exercícios, né? E agora eu achei a tua decisão super correta. O estudo é a tua prioridade, então ele tem que ser no momento que você rende melhor. Só que até que você consiga render melhor no estudo pela manhã, vai demorar um pouquinho para o teu corpo se adaptar. Ele ainda está pedindo o exercício, aquela adrenalina, né, aquela agitação. E aí você está parado estudando, não vai concentrar no início. Mas se você treinar, teu corpo vai se adaptar. Aí pode acontecer de não se adaptar? Pode. Digamos que você realmente perceba, não estou conseguindo focar em 60 minutos, a gente pode reduzir um pouquinho, né? Eu acho que não deu certo, eu só rendo mesmo para academia de manhã e no final estava até melhor estudar à tarde. Ok, pode ser que aconteça, mas a tendência é que você tenha um estudo de mais qualidade pela manhã, mas exige um tempinho aí para adaptação. Perfeito. Aí Gi, só uma coisinha, uma dica prática bem interessante que você pode fazer é você, antes de estudar, fazer uns polichinelos, fazer umas flexões, sabe alguma coisa que rapidamente ative o seu corpo? Você vai dar aquele gásinho e aí, tá, beleza, agora eu vou começar a estudar. Perfeito. Tá, e uma última coisa, pensando até nas 2 provas de fevereiro, aos domingos, você acha que eu faço algum tipo de estudo mais específico, fora algum simulado, mais extenso? Deixa eu ver aqui o teu plano, gente. Vamos falar besteira. Como as questões, né, aos domingos? Os domingos é bateria de questões, né? Uhum. Vou pegar aqui. Sim, a gente está no plano mesmo, certinho, TCRJ, né? A revisão semanal aos sábados, bateria de questões aos domingos. Uhum. Perfeito. Tu me diz assim, com relação à prova da Alerj? Eu fico pensando assim, tipo de prova vai ser minha primeira prova. Sim. Na verdade, o tribunal vem primeiro. A minha primeira prova vai ser no tribunal. Tá. Sim. Eu acho que nesse momento, Gi, eu acho temerário a gente ainda mudar o teu plano para um simulado, uma coisa assim, né? Por quê? Deixa eu pegar até aqui, abrir. Deixa eu pegar aqui, método de análise. Só desculpa aqui, gente, tô abrindo aqui. Né, teu progresso no plano TCRJ, claro que são planos um pouquinho diferentes, mas TCA Minas tem muito, muito a ver, né, TCRJ e... TCA Minas não, tu vai fazer o TJ, né, Gi? Uhum. Tu vai fazer o TJ, desculpa, é porque como não são planos específicos da mentoria, eu acabo me confundindo, tá? O TJ vai aproveitar um pouco do que a gente está estudando para o TCRJ, mas não muita coisa. Uhum. Então, eu preciso, assim, uma decisão mais da tua parte. O ideal é você não mudar nada, é você continuar firme no plano TCRJ. E isso serve, assim, para muitas pessoas. Por quê? Quando a gente tem muitas ofertas de concurso, é normal que a gente disperse. É muito normal. É normal que você queira fazer uma coisa, queira fazer outra. Aí, igual está acontecendo agora. Saiu TJRJ, então para quem é do Rio de Janeiro, eu quero fazer TJ, até você, né, mas tem outras pessoas aqui, TJRJ, daqui a pouco TCRJ, tem expectativa, não sabe quando TCM, aí tem PGM, teve Câmara, teve muitos concursos aqui. Se a gente começar, a cada concurso que sair, mudar o estudo para um pós-edital, você nunca vai terminar nenhum edital. E você não vai chegar preparada nesses concursos, de toda forma. Então, assim, por mais que eu coloque para você uma meta de um simulado ao domingo, claro que a gente pode fazer. Mas eu não acho que isso seja tão proveitoso. Por quê? Porque você não estudou grande parte do edital. Então, vai ser um simulado, aí você vai me dizer, Lu, então eu não tenho chance de passar no TJ? A chance é pequena. A chance é pequena mesmo. É uma chance pequena. Por quê? Porque o estudo, ele está no início. E o estudo, ele exige uma certa maturidade. Então, eu não faria isso nesse momento. O meu maior erro, né, foi
não fazer revisão, não fazer exercícios. E outra coisa, claro, quando eu queria ser promotora, eu só estudava para promotora. Mas depois, eu comecei a pular de galho em galho. Então, assim, o meu estudo depois foi de galho em galho. Saiu tal edital. Eu cheguei a fazer TCE Santa Catarina quando eu nunca via eu não sabia nem o que era área de controle. Eu não tinha estudado uma linha do edital da área de controle. Eu fui fazer TCE Santa Catarina. Eu fiquei negativa nessa prova. De tanto erro, porque não tem chance. Eu já estudava há anos, há anos. Então, o estudo, ele precisa ser direcionado para que a gente consiga ter um bom resultado. Aí, depois que você já tem uma maturidade, que você já estudou disciplinas por completo, por exemplo, você já estudou administrativo, constitucional, português, administração pública, a RLM, né, que cai em muitos editais, assim, de áreas gerais de nível superior, já estudou essas disciplinas por completo, aí você pode ir escolhendo alguns editais. Mas até chegar a esse ponto, é muito temerário. Eu E nem aí, pensei assim, em adaptar edital, não. Tava pensando mais em, tipo, resistência de prova, em relação à prova, esse tipo de coisa. Mas sim, não mas aí, redicionaria o conteúdo, não. Assim como a gente optou também por não fazer em relação à LERJ, né? Acho que nem a isso alerge. também. Uhum, sim, mas eu acho que essa bateria de questões pode te treinar para essa resistência de prova. É só você escolher os assuntos que você está estudando e colocar a quantidade de questões que vai cair na tua prova. Então, você resolve mais questões dos assuntos que você já estudou, né? E você também pode incluir, Gi, assuntos, como está lá na meta. Na descrição da meta fala assim, fazer bateria de questões dos assuntos que você estudou na semana e de todos os assuntos que você já estudou uma vez na vida. A meta de domingo é essa. A revisão não. A revisão é só do que estudou na semana. Mas a bateria das questões deve ser incluído tudo que você já viu na vida. Então, você pode incluir assuntos que vão ser cobrados no TJ, que aí é mais para a tua área mesmo, né? E que você já estudou. Né? Já estudou e você tem condições de resolver. Eu acho que seria a melhor forma, porque, assim, fazer simulado, não vejo como produtivo. Vai ter muita questão que às vezes você nunca viu. E aí você resolver uma questão não vai te tornar apta a fazer a prova sobre aquela questão. Entende? Então, eu acho mais vantajoso você saber bem o que você está estudando do que você saber de forma superficial um pouco mais de assunto, porque eu não digo nem todos os assuntos, que também não dá tempo, mas um pouco mais de assunto. Certíssimo, tá bem. Tá? Obrigada. Gente, desculpa por esse momento. Eu achei muito interessante as suas perguntas, muito interessantes mesmo, porque é um erro muito comum. Eu lancei um formulário para coletar informações das pessoas interessadas na mentoria, então agora as pessoas preenchem o formulário antes de entrar. E muita gente tem essa visão, não, eu quero isso, eu quero aquilo, e concurso de todas as áreas. E quer um plano que englobe todas as áreas, mas aí vai ser um plano de estudo gigantesco. Vai demorar 3 anos para a pessoa terminar o plano, e não vai adiantar para nada, porque os concursos já vão ter passado, a pessoa não vai ser boa em nada. Então, é legal essa tua pergunta justamente para a gente... É difícil focar? É muito difícil. É muito difícil focar. A tendência é você querer aproveitar. E vou te dizer mais. Você vai fazer prova do TJ, você pode ter um percentual de acertos que você considere bom para o tanto que você estudou, que você vai pensar assim, nem estudei tanto e consegui tanto. Se eu tivesse estudado mais, eu conseguiria tanto. E não é assim. Porque a primeira parte do estudo, a gente engrena bem. É uma parte que tem muita similaridade com coisas que são do dia a dia, com coisas que a gente aprende na vida. Já fez um contrato, já viu uma separação, exemplos mais esdrúxulos, português do dia a dia, administração pública, coisas óbvias, informática também, o que eu estou mexendo aqui. Só que dos 60% para os 70% é outro nível de energia. Dos 70 para os 80, outro nível. Acima de 80, é assim, é realmente estudo focado e direcionado. Então,
Eu acho super legal você fazer essas provas, Gi, super legal. E essa minha fala não é te desencorajando a ir com uma mentalidade positiva, porque eu acho que mentalidade positiva a gente tem que ser sempre. Mas é sabendo que, assim, pode acontecer de você ter um resultado bom? Claro que pode. Porque é todo um estilo de vida, é toda uma experiência de vida que você vai colocar na sua prova. Mas a tendência é que não seja uma pontuação suficiente para a sua aprovação, e não compensa a mudança de estratégia nesse momento. Então, assim, esse raciocínio que é sempre bom a gente ter. A Raíssa falou que se identificou. É isso, Raí, tem que tomar cuidado, tá? Tomar muito cuidado. E sabe que eu digo para vocês assim, ó, por que eu fui bem no TCRJ? Embora estivesse estudando 1 ano e 1 mês para a área de controle, né? Porque veio a pandemia. Não teve distração. Eu só estudei para TCRJ. Quer dizer, TCE Santa Catarina, que o edital era praticamente igual ao do TCRJ. Então, foi um ponto muito positivo para mim, que tenho essa mente também. Ah, quero isso, quero aquilo, quero isso. Esse meu exemplo é o que mais descreve como é bom a gente focar. Porque enquanto eu estava dispersa, você consegue bons resultados, você consegue aprovações, mas não são resultados excepcionais. Então, beleza. Gi, se tiver alguma dúvida, pode me chamar também, tá? Pode me chamar. E, assim, não fica desanimada, desconcentração pela manhã, tu tá numa mudança de hábitos, é difícil, né, mudar o horário de você que é uma pessoa muito dedicada a exercício, então assim, não se desanima, daqui a pouco tu vai estar com toda a empolgação, daqui a pouco tu vai ter a empolgação da Bianca, pra tá ali, ó, foco total nos estudos, e ela faz exercício também, mas a primeira atividade do dia dela é o antes, porque é o que ela tem que ter mais concentração, né, e o resto ela vai ajustando no decorrer do dia. Então, tudo é ajustável. Você vai arranjar a sua rotina perfeita. A Gia do direito também? Não, ela é psicóloga. Psicóloga, ah, tá. Mas vai com tudo para essa do TJ. Às vezes é que a gente menos espera, a gente passa. Tanta prova... a primeira prova que eu fiz depois de formada, eu não tinha lido nem metade do edital e consegui passar, assim, num cadastro, mas... Às vezes, você tá menos nervosa que você acha que ainda não dá, chega lá, cai o que você estudou, vai com tudo, mas não tem foco do TCE, que vai dar certo. Obrigada, Bianca. É isso mesmo. É isso mesmo, porque o nervosismo também tira muita coisa da gente, né? Nervosismo, ansiedade, aquela expectativa exagerada. Às vezes, quando é para ser a nossa prova, dá tudo errado. Então, é isso mesmo, tem que ter leveza. A Gi tá com o dia todo para estudar ou você tá com meio período? Depende, alguns dias eu tenho o dia todo, praticamente. Eu saí do hospital que eu trabalhava no ano passado, aí tem um dia que eu coloquei todos os atendimentos de clínica para um dia só e eventualmente aparece uma coisa diferente, assim, ou que eu trabalho numa equipe de psicologia jurídica também, mas aí é uma coisa mais pontual ali, então às vezes tem, às vezes não tem, mas eu tenho alguma flexibilidade ali. E aí 2 dias eu normalmente tenho alguns compromissos. O bom é que esses dias que você tiver o dia todo, no começo você vai estranhar, vai ficar, caraca, eu vou estudar o dia inteiro, você vai ficar um pouco com a mente cansada, né? Mas o que você já disse, né, que em 1h30 você começa a ficar cansada. Então eu acho que o ideal é você fazer os blocos de 1 hora e prestar atenção de não mexer em celular nessas pausas. Porque quando mexe em celular nessas pausas, seu cérebro fica com as coisas legais da internet, das redes sociais, e aí fica mais difícil de voltar para o estudo e render verdadeiramente. Então, o que é ideal é você deixar o celular longe, assim, estipular horários para você pegar, mas tentar ficar longe, que eu acho que o seu estudo vai render muito mais. No começo é meio difícil, mas depois rende muito mais ficar sem celular. Às vezes eu deixo, quando eu não preciso, né, mexer para resolver alguma coisa, eu deixo o celular o dia inteiro longe, pauso no almoço para ver alguma coisa. Nossa, a nossa ela flui, acho que você lê o dobro no tempo, assim, é muito, muito melhor. É verdade. Bianca, essa questão de celular é fundamental, pessoal, fundamental. O celular, ele tem que estar longe do seu campo de visão no momento de estudo. Isso é fundamental mesmo. É muita diferença. Já tem vários estudos comprovando que o celular, só pelo fato dele estar aqui do lado, eu já estou pensando o que poderia ter aqui de interessante. E isso já tira, né, o meu foco. É bem isso mesmo.
É isso, Rai. Aumentar o percentual de acertos é que é o X da questão, né? Gente, minha mas a bateria gente vai faz. acabar, por isso que eu tirei a câmera, mas eu tô aqui. Tá. Gente, a minha também vai acabar. Por quê? Para colocar essa câmera aqui, essa outra, que não é do computador, eu tive que tirar o cabo de energia do notebook. Então, eu vou perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, mas aqui está dizendo que eu tenho 9 minutos de bateria. Se cair, você já sabe o que aconteceu. Mais alguém tem alguma dúvida? Agora, depois dessa, né, todo mundo, não tem dúvida. Boa noite, então, Jardel. Pedro, Rai, Marcela, Ju, Ana. Alguma dúvida? Pessoal, então, se não temos dúvida, eu quero me despedir de vocês. Peço desculpas aí pelo problema da câmera, né? Realmente me pegou de surpresa. Esse computador, ele caiu umas 4 vezes nessa viagem. Eu tô torcendo para não ter quebrado a câmera dele. Mas, ó, vou ter que estar falhando, né? Então, eu quero desejar uma excelente semana pra gente, que seja uma semana muito produtiva. Ih! Travou, né, eu acho. Não sei. E deu ruim. Acho que a bateria da Lu acabou junto com o encontro, né? Eu acho que foi menos de 9 minutos. Pois é. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada. Beijo para vocês. Beijo.